9h14, esse é o Gaúcho Atualidade com as informações dessa quinta-feira, feriado, mas como disse Macedo, né, a notícia não faz feriado e nós também não, assim como muitos dos nossos ouvintes que estão trabalhando, outros indo para o litoral. Hora de abrir a casa, né, botar as coisas na janela, deixar um arzinho, uma maresia entrar. Black November Hyundai Car House, aproveite. Esquenta Black Week começou nas farmácias São João. CDL Porto Alegre, 65 anos, faz pelo varejo, faz por todos. Prepare-se a Black Friday. Stock Center é no dia 28 de novembro. Banrisul App atualizou, baixa agora e abre a tua conta. Senai, uma iniciativa do Sistema Fiergues. Hospital Mãe de Deus, a medicina e cuidado por toda a vida. DAF Caminhões, Apsul e Setsergues. Tudo gira sobre rodas. Olha, o Brasil tem os parlamentares que merece, né? Porque mesmo investigado, mesmo sendo uma das figuras centrais do plano de golpe, Ramagem se elegeu, deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. E agora se apura se ele deixou o Brasil de forma clandestina. E tudo indica que sim, já que ele estava proibido de sair do Brasil, já que faz parte de uma investigação exatamente pelo plano de golpe, porque ele era o presidente da Agência Brasileira de Inteligência naquele momento. Pois agora, alguns deputados da bancada do PSOL estão pedindo a decretação da prisão do Ramagem. Isso porque ele foi visto em Miami, nos Estados Unidos, estava entrando em um condomínio da cidade, e aí um site que faz o monitoramento postou, descobriu, e a imprensa tem as informações. Só que o Ramagem está em atestado médico até o dia 12 de dezembro. Ele mandou o atestado, saiu do país, deve ter usado os países vizinhos aqui para conseguir essa fuga, é uma fuga, né? Ele foi condenado já na ação penal da trama golpista a 16 anos de prisão, recorre em liberdade, tem votado, tem participado das sessões, mas agora mostrou o atestado médico, que vale até o dia 12 de dezembro, e está em Miami. Com atestado médico já seria esquisito estar em Miami, mas ele, ainda assim, é condenado, está em liberdade, recorrendo dessa condenação, e foi visto em Miami nesses últimos dias. Agora a oposição tenta mostrar que há uma tentativa de fuga, né? Já que ele sai dessa forma, sai por outros países. A gente não sabe ainda por qual parte da fronteira ele saiu do Brasil, mas foi dessa forma que chegou aos Estados Unidos. Cada uma, né? A defesa dele ainda não se manifestou. O Brasil não é para amadores mesmo, é daqueles roteiros. Hoje estamos numa sequência de assuntos nessa linha, né? E vai e volta, vou te dizer, né? Te contar. Voltando ao caso do Master, né? Nessa linha, o pessoal está perguntando muito sobre a relação dos grandes bancos, né? Dos tradicionais com o Banco Master. A relação no sentido de se eles vendiam ou não os CDBs e outros investimentos. Isso não foi divulgado ainda, tá, pessoal? Não foi divulgado ainda. O Banco Central agora vai fazer uma lista, tá, desses bancos. Está aguardando as informações do Master. O Master tem que passar isso para o Banco Central dentro do processo de liquidação extrajudicial. E aí o Banco Central vai fazer essa lista e aí deve divulgá-la, né? Além de repassar os dados para aqueles que vão ser cobertos pelo Fundo Garantidor, vai ter que divulgar os demais. E as instituições financeiras, o ideal seria que elas próprias divulgassem essa exposição, né? Mas os grandes bancos não divulgaram ainda. Voltando, o que nós temos de informação é que a maior parte dos produtos do Banco Master, das aplicações, era vendida por Nubank, XP e BTG Pactual. Mas pode sim ter em outros bancos. Minha orientação é que o pessoal já dê uma olhada lá no seu aplicativo do banco para ver de onde são os seus investimentos. Se tem algum CDB, por exemplo, do Banco Master, já ficar atento a isso para quando chegar o momento de fazer o cadastro no aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito. E Andressa, o governador Eduardo Leite retirou o sigilo, então, das suas viagens. A gente falou sobre isso ontem no final do programa aqui, porque era um pedido que a gente tinha feito, a reportagem com Vinícius Coimbra, repórter. Alguns meses já, da Gaúcho Zero Hora. Lá no final de julho a gente tinha feito esse pedido via Lei de Acesso à Informação,
que é um pedido que a gente faz de tempo em tempo, né, para ver, afinal de contas é dinheiro público que é usado nessas viagens, mas para a gente ter acesso. E aí o governo impôs o sigilo nesses dados, dizendo que era uma questão de segurança. A gente até criticou ontem aqui no final do programa, eu disse que era uma estratégia errada, a Rosane falou sobre isso também. Inclusive eu também questionei se por acaso tinha passado pelo governador Eduardo Leite essa decisão. Porque ele sempre é bastante transparente quando fala conosco. Trouxe depois o próprio governador que tomou a decisão, né? Isso, aí ele retirou o sigilo ontem, que bom que fez isso, que bom que recuou o governador Eduardo Leite, porque se não tem nenhum problema, se não tem nenhuma inconsistência nesses dados, os gaúchos podem e merecem saber quais foram os gastos com viagens e preservando, claro, as informações que poderiam ser de segurança, embora o governador seja uma pessoa pública e poste, inclusive, né, quando está indo, quando está voltando dos lugares, a gente fica sabendo também pelas redes sociais, pela agenda do governador. Então, que bom que o governo reavaliou esse sigilo que foi colocado sobre os voos feitos pelo governador. Questões de segurança como horários não são relevantes para o objetivo de se dar transparência a esse tipo de gasto, né, Andressa? O que tem que saber é para onde foi, né, para que foi, com quem foi, né, e o montante que foi gasto para aquela viagem, para que se possa fazer uma avaliação, né. Dados que venham a comprometer segurança não são necessários mesmo. Eu faço um paralelo do acesso à informação também para incentivos tributários ou demais incentivos que são dados a empresas. Às vezes a gente pede, às vezes os colegas pedem também informações sobre esses incentivos que são dados a empresas, porque às vezes, né, tem problema com as empresas. E às vezes não, mas às vezes mas é importante se saber. Para fazer uma avaliação se o incentivo dado ele é adequado, né? Se realmente aquela empresa precisa desse incentivo, são informações que são importantes porque, como tu falou no início, é dinheiro público. E às vezes a resposta que recebemos é de que não podemos expor a empresa, a estratégia da empresa. Não. Tem como tu colocar e tem a empresa quando pede incentivo público, dados, né? Ela tem que saber que que o incentivo que ela vai receber precisa de transparência com o público, né? E aí isso acaba gerando aquela sensação, né, de que mas será que a empresa precisava mesmo incentivo ou se foi dado por algum outro motivo, Transparência, né? Quando tem é dinheiro público, gente. É dinheiro público, é meu, é da Andressa, é de vocês, inclusive dinheiro de quem integra o próprio governo. Falando em dinheiro público ainda, INSS, o presidente atual, que já conversou conosco algumas vezes, tem formação, inclusive, em combate à corrupção, e assumiu depois da operação, que mostrou toda a roubalheira. O presidente Gilberto Valer Júnior ele pediu que sua número 2 saia. Uma das diretoras, ele pediu para o ministro da Previdência Social, Vonei Queiroz, a exoneração da Leia Bressi Amorim. Ela é da diretoria do INSS e do encargo de presidente substituta. Quando o Gilberto Valer Júnior não estiver por algum motivo, ela é a presidente substituta. O que diz o atual presidente é que ela tem ligações fortes com Alessandro Stefanuto, que foi retirado do INSS lá no momento da operação no início do ano, mas está preso já faz uma semana. Então, é alguém que ainda está dentro do INSS e que, segundo o atual presidente, traz risco à operação que é feita ali e tem acesso a dados importantes. Enquanto isso, a fila do INSS chegou ao seu patamar mais alto, quase 3 milhões de pedidos em análise. Se o INSS está de olho na corrupção, e tem que estar, e tem que frear, mas precisa estar de olho também na sua função, na sua finalidade, né, que é atender as pessoas, atender a população de uma forma digna, de uma forma respeitosa e célere.